Olá, professores, tudo bem? Hoje eu trouxe um tutorial de um aplicativo bem legal e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Para quem não conhece, o Toontastic. Ele é um aplicativo que permite que o seu aluno, com a sua própria voz, ele monte uma história em quadrinhos em 3 dimensões. Os cenários, os personagens existem previamente no aplicativo, eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, mas eles podem ser 100% editados, tá? Então, ele pode ser aplicado para alunos de qualquer série, de qualquer idade. Ele pode ser encontrado tanto no Google Play, no seu Android, ou no seu iPhone, no Apple Store. Tá bom? Vamos lá, então, começar essa jornada de descobertas sobre o aplicativo Toontastic? Bom, no início do seu projeto, eu sugiro que você compartilhe com o seu aluno um arquivo, pode ser utilizando o Google Documentos, um roteiro. Então, nesse roteiro, o aluno já vai poder organizar as suas ideias, já vai poder estabelecer o número de personagens. E, de repente, você pode até fazer um projeto interdisciplinar junto com a disciplina de produção de texto ou de língua portuguesa, para que o professor ou professora de linguagem possa acompanhar o desenvolvimento, a escrita do aluno diante de um texto relacionado a uma linguagem de história em quadrinho. Bom, essa é a tela inicial do aplicativo no seu dispositivo móvel. Então, mais uma vez, eu sugiro, eu coloquei até lá no início do vídeo um lembrete, que você já tenha o aplicativo instalado em seu telefone, ou no iPad, ou no tablet, para que você possa acompanhar, passo a passo, as informações que eu estou passando aqui. Então, você vai ver que assim que você executar o programa, ele vai ter uma animação inicial do próprio aplicativo, e a tela inicial vai ser essa. Então, você vai clicar no sinalzinho de mais para poder começar a criar a sua própria história. A tela seguinte do aplicativo, observem que nós temos 3 opções. Nós temos a história curta, que ela tem 3 partes. Nós temos 2 histórias, que elas são chamadas de clássica e relato ou relatório de ciências, que são de 5 partes. O funcionamento delas é o mesmo. Tá? A única diferença é que a primeira são de 3 partes e as 2 últimas de 5. Tá? Normalmente, eu uso com meus alunos a história de 3 partes. Então, ela tem o início da história, o meio e fim, gravados separadamente, e eu posso utilizar cenários diferentes. Então, eu vou clicar agora no início da história para começar a gravar o meu projeto. Observem que nós temos várias opções de cenários. Tá? Eu vou definir agora o cenário da primeira parte, ou seja, do início. Ok? No exemplo, eu vou escolher a sala de aula, mas observe que nós temos outros cenários que podem ser utilizados. Então, arraste os cenários para a esquerda e para a direita para poder conhecer as opções que estão pré-existentes aí no aplicativo. Tá bom? Bom, o próximo passo é escolher os personagens. Lembram-se do roteiro? Por isso que é importante fazer o roteiro, porque o aluno já vai chegar pensando quem são os personagens e se serão personagens masculinos ou femininos. Então, arrastem também os personagens para a direita ou para a esquerda, para que vocês possam perceber quais são as opções de personagens já existentes. E um detalhe importante, tanto o cenário quanto os personagens, eles podem ser editados. Então, explore o aplicativo para tentar descobrir essas opções. Eu normalmente uso e peço aos meus alunos que utilizem também os recursos que já estão disponíveis no Toontastic. Tá? Até para facilitar um pouco o trabalho e a atividade. Tá bom? Ah, Bruno, eu quero escolher outro cenário. Tem como? Tem. É só clicar na setinha para a esquerda, ele volta na tela anterior e você pode escolher um outro cenário para a sua história. Bom, os meus personagens já foram definidos, serão esses 3, tá certo? Novamente, você pode clicar no botão para a esquerda, na setinha da esquerda, para poder escolher outros personagens, ou trocar o personagem, ou editar o personagem, tá? Tá vendo que nós temos aqui um pincelzinho? É justamente aqui onde você vai poder editar, trocar a cor da roupa, a cor do cabelo, os detalhes que já são pré-definidos pelo programa, tá bom? Como eu quero os personagens dessa forma, eu vou clicar na setinha para a direita. Observe que, Bruno, você escolheu a sala de aula, mas apareceu agora um laboratório de ciências. Por quê? Eu queria que vocês observassem o seguinte. Se você movimentar o seu cenário da sala de aula para a direita, para a esquerda, para cima e para baixo, você vai perceber que nós temos outros ambientes dentro da escola. Tá? E mais um detalhe importante, nós temos aqui, olha,
3 bolinhas com os 3 personagens. Durante a gravação, se você movimentar o cenário, isso é possível acontecer, você caminhar com o personagem para outros locais da escola, que é o nosso exemplo, sempre os personagens vão aparecer nessa forma de bolinha. E aí você clica no personagem e arrasta ele para o lugar onde você quer que ele apareça durante a gravação. É muito simples, vocês vão perceber se testarem aí no seu aparelho, tá? Bom, mas eu quero iniciar a minha história dentro da sala. Então, eu tenho a professora, ok? E eu tenho 2 alunos. Então, eu clico na professora, coloco no espaço onde eu gostaria que ela ficasse durante a minha gravação. Mesma coisa, clico nos alunos, tá? Para poder colocá-los no lugar inicial da gravação. Lembrando que, novamente, seta para a esquerda, eu posso modificar tudo que já foi pré-estabelecido, né, durante a sua escolha. Posso trocar os personagens, posso trocar os cenários, é só clicar na seta para a esquerda, tá? Meus personagens já estão ajustados, ok? Já estão posicionados no lugar. E agora é o momento de começar a gravação. Então, eu vou clicar em Start, ok? Vocês vão perceber que logo quando você clicar em Start, vai acontecer uma contagem regressiva. Nesse momento, a gente já deve estar preparado para o início da gravação, com a fala já na ponta da língua. Não que tenha que decorar, mas saber o contexto da história, mesmo porque é difícil, durante a gravação, eu ler a folha onde está o roteiro, mexer com os personagens, ficar preocupado com a questão do tempo. Eu vou mostrar para vocês que tem um tempo por gravação, por tela, tá bom? Então, é importante que o aluno faça o roteiro até para ter essa memória já da história que vai ser construída, tá bom? Observem aqui em cima que nós temos, né, uma bolinha vermelha. Essa bolinha, ela faz a contagem do tempo, ok? Nós temos 1 minuto de gravação por tela. Então, a nossa tela, lembram-se que nós fizemos uma história de 3 momentos, o início, meio e fim? Então, a nossa história vai ter aproximadamente 3 minutos, ok? Para você gravar, você vai clicar no personagem, você vai perceber que esse personagem ele pode andar por todo o cenário, tá? E a boquinha dele mexe. Então, à medida que você for movimentando o seu personagem ou o seu aluno, ele vai falando o texto, narrando o diálogo, tá? Então, eu quero que a professora fale, clico na professora. Eu quero que o aluno de azul fale, clico no aluno, né, de azul. Eu quero que o aluno de blusa verde se comunique, clico nele, vou caminhando ou mexendo para ele ter esse movimento enquanto a fala está sendo, né, gravada pelo programa, tá bom? Bom, finalizei a minha gravação, já passou 1 minuto. Naturalmente, vocês vão ver que vocês serão direcionados para uma tela parecida com essa, tá? Esse momento é o momento de verificar. A minha história ficou da forma que eu queria? Os diálogos ficaram da forma que eu gostaria? Tá? Você vai ver que é possível retornar para gravar novamente. Bruna, não ficou bom, eu gaguejei demais, eu falei uma palavra errada. Então você volta e grava novamente. O processo é o mesmo. Ele vai fazer uma contagem regressiva ao clicar em Start e você começa a gravar novamente. Se tiver tudo certo, eu vou clicar no botão Avançar, tá bom? Bom, observem que aqui, ó, nós temos a primeira parte da história já gravada, tá? Nós vamos passar agora para o segundo momento, o meio da história. Novamente pede para escolher o cenário, tá? Da mesma forma. Essa história ela pode acontecer na própria escola ou em outro cenário, dependendo do contexto, né, do seu diálogo e da sua história. Você pode escolher os cenários, né, novamente, aí, movimentando os cenários para a direita e para a esquerda. Novamente é necessário que você escolha os mesmos personagens, se for essa a sua história, né, com os mesmos até o final, ou outros personagens, ou adicionar novos personagens, tá bom? Mais uma vez eu reforço a importância do roteiro. O roteiro ele vai te mostrar isso. Se eu preciso de mais, se eu preciso manter os mesmos, se eu tiro algum personagem da história, dependendo do contexto, né, do seu quadrinho, tá bom? Eu vou escolher aqui, no meu exemplo, os mesmos personagens. A segunda parte da história, notem que ele já vai acontecer, né, dentro do laboratório na escola, ok? Observe novamente e lembre-se que nós temos 1 minuto para a gravação, tá bom? Os personagens também poderão se movimentar normalmente, igual lá na sala de aula, durante toda a gravação. É só encostar no personagem, ele caminha por todo o cenário, tá bom? Fiz a gravação,
Gravei no tempo de 1 minuto. Assista novamente para ver se está tudo certo, ok? Avance, né, no botãozinho verde se estiver tudo certinho. Notem que está gravada a minha segunda parte da história. Gente, o processo é o mesmo. Vou gravar a terceira parte, tá certo? Então, eu tenho o cenário da aula 1, o cenário, né, do laboratório da parte 2. Escolho o cenário da parte 3. Posso mudar também o cenário para a direita ou para a esquerda. Depende aí, novamente, do contexto da história. Eu escolhi os mesmos personagens. Eles estão agora no refeitório do colégio, ok? Novamente, reforço a importância do roteiro, tá? Eu estou batendo nessa tecla muitas vezes porque é importante, beleza? Você pode, né, subir escada, descer, ir para outra parte da escola durante a sua gravação, a mesma coisa. Gravo novamente, né, dentro do texto de 1 minuto, clicando nos personagens durante a gravação para que ele tenha vida, para que ele tenha movimento durante a sua história, tá? Assisto novamente se está tudo certo na terceira parte da história. Se eu quiser gravar novamente, clico na seta para a esquerda. Se tiver tudo certo, eu avanço, tá bom? Temos as três partes da história, o início, o meio e o fim. E chegou o momento de finalizar a sua história. Então, clique em finalizar. A próxima tela, temos um teclado aqui virtual, tá? Não cliquem em finalizar ainda, porque nós temos ainda 2 detalhes. O título da história e o nome do autor da história. Então, utilize o teclado para poder digitar essas 2 informações. Aí sim, clique em finalizar. A última parte, né, do nosso projeto, da elaboração de nossa história em quadrinhos é salvar o arquivo. Clique em exportar. Ele vai salvar na pasta de fotos do seu telefone, ou do seu tablet, iPad, enfim. Vai ser gerado um arquivo de vídeo. Observem nas laterais que eu tenho a opção de editar toda a minha história, se eu quiser, vou voltando, ou deletar a história também. Aqui eu trouxe para vocês, né, um exemplo de como nós podemos gravar a história, o resultado dessa história que foi colocada no tutorial, movimentando os personagens por todo o cenário. Então, eu estou levando a professora aqui, no momento da gravação, para o laboratório de ciências, assim como seus alunos. É um exemplo que vocês podem, né, nesse 1 minuto, por parte da história, poder se direcionar, se movimentar durante todo o cenário. E agora é o momento de você colocar a mão na massa. Sejam criativos, inspire os seus alunos a fazer histórias lindas. E eu espero que vocês tenham gostado aí do nosso tutorial, tá bom? Até a próxima então, gente. Um grande abraço. Tchau!